Eita nós, o contador de histórias. Gente, contar histórias. Vocês sabem que não é fácil. Muitas das vezes a gente tem que criar as histórias para ser contada, criar personagens, criar lugares, criar ambientes, criar lendas. E quando eu resolvi fazer o contador de histórias, né, ser o contador de histórias, ser intitulado como contador de histórias, não só aqui da minha cidade, né, mas de algumas regiões, né, eu aprendi sobre isso, né, que a gente tinha que ter essa memória criativa, olhar para as coisas e criar, imaginar como é estar lá, como está lá naquele momento, como foi naquele momento, como é aquela história sendo contada. Porque antes da gente contar a nossa história, antes da gente vir aqui criar uma história para ela ser contada aí para vocês, a gente precisa colocar isso no nosso imaginário. E como eu tenho uma mente muito rápida, né, para criação, muitas vezes a gente só vem aqui e grava, né? E a gente não tem um script, a gente não tem um papel marcando, a gente não tem uma coisa ali que a gente vai falar dessa forma, desse jeito. Muitas das vezes, quando uma história é contada como a história da minha cidade, muitas das vezes eu me peguei imaginando, buscando fotos, lugares naquele momento. Então, o contador de história, o verdadeiro contador de história, as pessoas que contam histórias, elas são verdadeiras pessoas que imaginam, né? Que viajam na imaginação. E coisa linda é isso, a gente precisa viajar na imaginação e viajar nos nossos sonhos, né? Porque é isso que a magia faz acontecer. Quando uma pessoa vai lá e escreve um livro, escreve uma história, os grandes autores da Disney, de outros lugares, Monteiro Lobato aqui do Brasil, eles têm esse tempo de espaço. Então, eles desfrutam muito de lugares. Assim que eu vejo relatos, né? Eles têm um ambiente ali todinho para imaginar. E o meu ambiente, o meu escritório, da escritura das histórias, da onde eu escrevi as histórias, da onde eu inventei as histórias, da onde eu criei as lendas, foi a minha cidade. O meu espaço aqui sagrado, que é o rancho, esse espaço que vocês estão vendo, que agora a gente tem esse barraquinho onde eu gosto de sentar, criar, conversar com a minha espiritualidade, com tudo que eu acredito, e eles vão me dando motivação, eles vão me dando força, eles vão me dando energia, eles vão me dando ali uma forma para que essas histórias saiam, né? E é isso. Quando a gente conta a história, a gente gosta de ficar solto, né? Teve alguns episódios do Contador de Histórias nos projetos onde eu ficava solto, né? Onde você se dá a liberdade da criatividade, a criatividade que faz acontecer as coisas, né? A criatividade que faz você imaginar, a criatividade que faz você fluir, que faz você criar, né? A criatividade das lendas, a criatividade dos sonhos, planos futuros, porque a gente sempre está nessa linha do tempo, né? Quando a gente vai contar a história entre passado, presente e futuro, entre o que aconteceu, entre o que está acontecendo e entre a expectativa do futuro, que virou aquela história que às vezes a gente ouve aquela história até um certo ponto, e o que foi o final dessa história. A gente também tem essa coisa de investigar, né? Digamos que um contador de história é uma pessoa que vai ali investigar a história, passa por pessoas, vamos ouvir pessoas, que conta a história de uma forma, vem outro, conta a história de outro jeito, que conta a história daquele outro jeito. Como eu conto a história, eu crio a história, eu sou o produtor da história, eu direciono todos os episódios, de todas as histórias que eu faço, de todo o ambiente que eu faço. Então o tempo todo eu tenho que estar imaginando, o tempo todo eu tenho que estar ali atento às histórias, aos contextos, aos personagens, aos ambientes, a figurações, né? Porque a gente imagina como as pessoas estavam vestidas naquele momento, como aquilo aconteceu, qual foi o acontecimento, como era, qual é o lúdico disso aqui, aonde a gente vai deixar essa expectativa, onde vai ser o ponto alto e o ponto baixo dessa história, aonde vai ser o ponto ápice, como vai ser o final, né? Eu costumo dizer que eu sempre sou apaixonado pelos finais das histórias, né? Eu sempre gosto de fazer história para chegar lá no final para dar aquele desfecho. Sempre foi assim, desde as Aventuras dos Caipiras, né, que foi eu juntamente com a minha amiga Helena Fonseca, a gente ia criando, desde Desbravando outros projetos, o Contador de Histórias até aqui então, as outras histórias que a gente ia criando ali no Círculo, no Lendas Urbanas e outros projetos. Então, sempre o começo, meio e fim, eu gostava de sempre imaginar o final da história, o desfecho dos personagens, o desfecho das pessoas, como que seria aquilo ali contado para as pessoas. E me pegar imaginando como as pessoas iam assistir aquilo,
como seria a imaginação de uma criança assistindo, como seria a imaginação de um senhorzinho assistindo, como seria a imaginação de um homem, uma mulher ou uma criança, como que seria toda essa imaginação? Então a gente se pega nisso. E contar as histórias simples, porque acho que vocês mais vê essas histórias simples de interior aqui, que a gente gosta de mostrar bastante, do rancho, do rio, da cachoeira, da Serra da Petrovina, do Morro do Moleque, de muitos outros lugares que a gente tem por aqui na nossa cidade. Eu peço desculpa, gente. A gente vai continuar no vídeo que eu não vou cortar. Peço desculpa, né? Acho que eu me empolguei bastante aqui. Então, a gente imagina as pessoas mais antigas, quando começou ali a história do pé da preta. Será que a história da pé da preta existiu mesmo? Que era o pé de uma senhora negra? Ou é a história das pedrinhas pretas no fundo do rio? Esse é o lúdico, essa é a dúvida que faz a magia acontecer. Essa pergunta que as pessoas fazem. Da onde que realmente veio essa história? Da onde que realmente começou essa história? Da onde que realmente começou essas lendas? E daí foi se criando lenda. Eu fui lá ainda, mostrei, acho que em alguns dos episódios aí, de alguns dos nossos projetos na internet, o que acontecia com as pedras, né? Por que elas eram chamadas de pedra preta, né? Porque águas passaram enlodado por muito tempo, ficou aquelas pedras ali. Mas será que realmente é isso ou tem mais do que isso? Se aqui realmente tinha pedras pretas na época? Então a gente foi investigando sobre isso para passar a saber. Aí uma parte lúdica, uma parte real, uma outra parte imaginária, e é isso. Né? Ah, mas a história lá da vila tal, a história lá como começou, a história da rua abandonada, a história de sei quem, a história... São várias histórias. E nesse processo de investigação, como eu comecei? Eu sou apaixonado por cultura e entretenimento. Minha área aqui é entretenimento, né? Já quiseram que eu fosse pro jornalismo, mas é entretenimento. Eu amo entretenimento. Eu amo fazer entretenimento. Eu era locutor na rádio e eu gosto de conversar com a grande massa, né? Tudo isso aqui faz a gente conversar com a grande massa, com o povo. Com o povo mesmo, com o povo real, com o povo que tá ali, que comenta, que compartilha, que fala sobre aquilo. Ah, eu vi aquela história, é verdade, aquela história lá. Então eu sempre gostei de se comunicar com a grande massa. Quando eu trabalhei no rádio, acho que eu já contei essa história para vocês, eu tinha que me comunicar com a grande massa, né? Porque a gente quer um público bem interiorano. É um público de interior, é uma cidade pequena, uma cidade pacata, de seus 20 mil habitantes, uma cidade bem pequena, né? Tá crescendo agora, tá começando a se desenvolver agora. Mas Bruno, eu não sabia que tinha, Bruno, não sabia que tinha histórias da minha cidade. Até que um dia rolou um ponto de curiosidade, em querer afundar e aprofundar nessas histórias, né? Aí, através de grupo, de Facebook, grupo ali, eu fui buscando a passar a saber, né? Como eu sempre gostei de mexer com audiovisual, como eu sempre gostei da comunicação, da mídia, desse espaço onde a gente se comunica, onde a gente conversa aí com vocês, eu fui trabalhando através disso e o universo foi ajudando, né, gente? Porque se fosse há muitos anos atrás, eu não teria nem a capacidade de estar aqui contando essas histórias, fazendo esse mundo mágico aqui para vocês, levando para vocês aí do outro lado, levando os nossos personagens, o Tião e muitos outros, o velho Tião aqui, né? Que eu gosto bastante. Então, essa simplicidade foi me ajudando a chegar à grande massa, aquelas pessoas, né? Quando eu falava no rádio, eu conheço isso, eu conheço aquilo, então a gente já foi começando a pegar amizade com as pessoas que tinham histórias daqui para contar. E vai ali na senhorinha, no senhorinho, senhorzinho que toma café, que fala isso, que fala aquilo, que fala lá, e várias outras histórias, e vai fazendo coisas baseadas nisso, né? O Tião também foi um personagem que a gente criou para ficar mais próximo, né? Na verdade, o Tião ele é inspirado no meu pai, né? Seu Sebastião, né? O Pequeno Tião, e a gente colocou lá no começo nas Aventuras dos Caipiras, que também era uma série que conversava com o público, a grande massa. Era uma coisa caipira, uma coisa simples, lá do interior, que as pessoas sempre se sentiam conectadas por aqui, pelas minhas redondezas e pelos lugares onde a gente conseguiu levar. Começamos lá no teatro, e aquilo ali foi se popularizando, aí acabou que o Tião foi pro rádio, e pro rádio ele começou a ficar mais popularizando. E agora, mais próximo, eu criei o Velho Tião, que é a versão mais velha dele, né? São as duas versões ali, e também inspirado no meu pai, onde ele conta essas histórias também lá do passado,
onde ele busca esse resgate da memória afetiva, porque é muito importante a gente falar da memória afetiva, buscar a memória afetiva das pessoas, trazer isso a elas, né? Então, assim, os meios de comunicações aonde a gente pôde se comunicar, ele me trouxe isso, ele me trouxe essa amplitude, né? Então eu acabei descobrindo que isso era ser o que eu era, né? Porque foi isso que eu vivi por uma vida inteira. Meu pai, com a sua casinha de bar lá na frente, a gente sentava naqueles banquinhos e ouvia histórias. Eu acho que eu já contei muitas das vezes aqui para vocês. Ouvi histórias do meu pai, história de garimpo, história de tempo, história de braquiária, histórias lá do tempo, vou falar abre aspas, né, do tempo do Ronca, daqui da nossa cidade, dos acontecimentos, né, de vários lugares aqui, de pessoas que fizeram história e que já se foram, já partiram, né, e que a gente se inspirou bastante neles, né, como o seu Pedro Divino, seu Jesuíno, seu Walter. Seu Walter era um senhor que tinha uma padaria aqui mais a Dona Dolori, e eles davam muito pão pra gente, né? Também o pai da Mara Belonge, seu Luiz, que é vivo até hoje, que tinha a padaria Pão e Vinho, que é um grande point aqui da nossa cidade, né? Que todo mundo conhece a padaria Pão e Vinho, era referência, né? Aí sempre foi referência, como os mercados, né? E hoje em dia os lugares mais modernos também, seu bar de seu Pedrinho, onde ficava a feira municipal ali da cidade, no meio da rua. Naquela época a feira era no meio da rua, né? Também tem a ponte da Vila Goiás, a Vila Goiás que é a grande referência onde tudo começou aqui na minha cidade. Então a gente foi andando por esse espaço, conhecendo essas pessoas, as pessoas que se conectaram a essas pessoas, as pessoas que eram familiares a essas pessoas. Então a Pedra Preta é uma cidade pequena, né? Mas uma cidade de muita história, uma cidade que tem muito tempo e muita história, e que a gente foi indo atrás dessas histórias e buscando essas histórias, resgatando, trazendo lendas também em cima dessas histórias. Para quê? Para que a gente pudesse fomentar isso, a nossa cultura, a cultura da cidade de Pedra Preta, a cultura aqui das redondezas, a cultura desse lugar, né? Que eu não sabia, mas eu aprendi que esse lugar é mágico e tinha muita coisa para explorar. Então eu sou muito feliz de ser um dos contadores de história aqui da minha cidade e poder levar isso para o mundo, para as pessoas, né? E receber esse feedback das pessoas, né? Que as pessoas falam: ah, sua cidade é legal, sua cidade é bonita. Então a gente tenta mostrar para as pessoas o nosso melhor, né? É uma cidade pequena de interior chamada Pedra Preta, uma cidade simples, uma cidade de pessoas simples, mas uma cidade cheia de riquezas históricas, riquezas culturais. Muitas coisas a gente tem ainda para contar. Tem muitas histórias ainda para a gente contar e muitas histórias para você aí do outro lado ainda ouvir sobre Pedra Preta, né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, o pessoal da TV Paradise, também quero agradecer o pessoal da Interativa por dar esse espaço, da Web TV Pedra Preta também, que eu acho que eu falei bem pouco, né? Web TV Pedra Preta também faz parte, né, desse conteúdo histórico, né, onde a gente tem acervos ali de histórias de Pedra Preta no canal hoje da Interativa. Então é só agradecer mesmo, né? Muito feliz mesmo por ser o contador de histórias aqui, por ser um dos contadores de histórias. Quero agradecer também ao meu amigo Wagner Mello, porque o Wagner Mello também ele é um dos maiores contadores de histórias aqui da nossa cidade, né? Ele lançou um livro aí com uma história de Pedra Preta, então ele me deu a oportunidade de trabalhar no marketing desse livro, de sempre a gente trabalhando em parceria aí com o cartório do segundo ofício aqui na nossa cidade, né? Graças a Deus. Então assim, a gente tem alguns parceiros, muitos parceiros aí que nos ajudam, o setor público também, que sempre que pode a gente sempre está ali no meio, né, trazendo essas referências e mostrando para nossa cidade e para o mundo, tá? Só agradecer mesmo, muito obrigado primeiramente a Deus, a toda a minha espiritualidade que eu acredito, né, a todos que estão comigo. Então as pessoas que nos apoiam, as pessoas que nos acreditam, as pessoas que estão ali nas redes sociais nos assistindo de uma vez ou outra, que está nos ouvindo no rádio, que está vendo o nosso conteúdo sempre. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Espero que a gente tenha força para continuar. Eu creio que a gente vai ter muita força ainda para continuar vários projetos grandiosos aí pela frente. Vários projetos que vão engrandecer não só a nossa história, mas a história de tudo ao nosso redor e onde eu puder chegar para contar a história. Não importa se seja em Pedra Preta, se seja em outro lugar, mas que eu possa ser sempre aquele instrumento, que possa ter vínculo com aquele lugar, para poder levar isso para as outras pessoas, né? E hoje a gente tem a oportunidade de levar isso para o mundo.
através das redes sociais, através dos canais que a gente somos parceiros, que nós somos parceiros aqui, através dos nossos parceiros que faz esse projeto acontecer e através de todos que estão por trás de tudo isso aqui, né? Só agradecer mesmo, é um grande propósito e eu espero levar ele com honra. Muito obrigado.